Lucas 10, 25 ao 28. É importante você conferir aí na sua Bíblia, mesmo que às vezes o texto é projetado, mas sempre que você puder, confere aí, porque às vezes você pode marcar, anotar, né, aquilo que Deus falar ao seu coração. Esse texto, esses versículos que nós vamos ler, eles tratam de um encontro de Jesus, né? Um perito da lei, diz aí o texto, e aqui não é lei jurídica, mas era um perito na lei de Deus, portanto era um estudioso das Escrituras, da lei de Moisés, né, do Antigo Testamento, e ele procura Jesus, e é este encontro, esta conversa que nós vamos ler aqui a respeito. Então diz assim, a partir do versículo 25. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Ele estava querendo testar Jesus, saber se Jesus conhecia as Escrituras. Ele, um perito nas Escrituras, conhecia todo o texto, né, de Moisés, a lei de Moisés, e ele faz essa pergunta para Jesus. E é interessante que muitas vezes Jesus respondia algumas perguntas com outra pergunta. Então ele diz: o que está escrito na lei? Respondeu Jesus: como você a lê? Ele devolve a pergunta para o perito. E este homem então responde e diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse então Jesus: você respondeu corretamente. Aquele estudioso das Escrituras, ele conhecia. Essa resposta que ele dá a Jesus se encontra lá no livro de Deuteronômio. E ele conhecia. E ele diz a Jesus, então, qual era o caminho para herdar a vida eterna. Mas Jesus, então, dá uma resposta para ele. E aqui sempre há riquezas, às vezes em porções tão pequenas das Escrituras, que a gente passa rápido e não percebe. Porque então Jesus diz para ele: você respondeu corretamente. Mas ele diz em seguida: faça isso e viverá. Por que Jesus diz isso? Porque aquele homem tão conhecedor, profundo conhecedor das verdades da lei de Moisés, lá das Escrituras do Antigo Testamento, é muito provável que ele sabia apenas dessas verdades com a sua mente. Mas para que aquilo fizesse efeito na vida dele, ele precisava praticar isto. Por isso Jesus diz para ele: faça então. Você sabe muito bem, parabéns, nota 10. Você acertou direitinho. Mas agora aproveite e pratique isso que você sabe. Faça isso e viverá. Então esse é o texto para que a gente medite nessa noite, a partir desse tema maior que nós estamos vendo aqui em Chamas para Deus. Eu sei que vocês têm acompanhado aqui as pregações do pastor Ronaldo, e eu sei que já há tanta riqueza que foi compartilhada, né? Nosso entendimento sobre esta verdade tem sido aumentado, ampliado, aprofundado, mas eu quero contribuir com mais uma pequena parcela nesta ideia bíblica de vivermos assim em chamas para Deus. Quando a gente olha para a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, quando a gente também olha para a história da igreja, nós identificamos algumas pessoas que a gente diz assim: essa pessoa, ela andou com Deus, ou ela andava com Deus, e ela vivia em chamas para Deus. Né? A partir de tudo isso que a gente já tem aprendido, a gente identifica algumas pessoas assim. A gente olha para o Antigo Testamento e pode olhar e ver assim: bom, Davi foi um homem que viveu em chamas para Deus. Ana, a mãe de Samuel, e a sua oração que ficou registrada, era uma mulher em chamas para Deus. A gente vai para o Novo Testamento e a gente vê João Batista vivendo assim. A gente pode ver Maria Madalena. Tantas pessoas nas Escrituras. E depois na história da igreja, a gente se lembra de personagens tão importantes como Agostinho, lá no início, no nascimento da igreja cristã, nos primeiros séculos de existência da igreja. A gente pode pensar em Lutero, o grande reformador da igreja. A gente pode pensar em Wesley, que deixou um ministério tão importante que nos influenciou a nós, comunidade da graça.
Nós podemos pensar mais recentemente em Teresa de Calcutá. E aí a pergunta que eu tenho a fazer para todos nós, para vocês e para mim nessa noite: você se considera, eu me considero, nós nos consideramos pessoas que vivem de verdade em chamas para Deus? Eu temo que, por vezes, nós podemos pensar que viver em chamas para Deus é uma experiência reservada para algumas pessoas apenas. No início da igreja, da história da igreja, já nasceu uma heresia que dizia que as questões, os mistérios de Deus, a intimidade de Deus era reservada apenas para alguns homens. Era uma heresia chamada gnosticismo. Era só para alguns, não eram para todos. Será que nós não podemos imaginar da mesma forma que viver em chamas para Deus, isso é para o pastor, isso é para um líder, isso é para alguém que tem um ministério que toca as pessoas, que influencia as pessoas? Será que a gente não pode imaginar que viver em chamas para Deus fala de um estágio espiritual que só as melhores pessoas podem alcançar? É um lugar na vida cristã que não é para todos, é só para alguns. Ou então, que essa história de viver em chamas para Deus é como, usando o inglês, é dar um up na sua vida. Então você vai subir de nível, passar de fase. E daí é como se nós pudéssemos ter aqui nessa noite dois públicos aqui dentro. E também aqueles que nos assistem pela internet. Pensa comigo. Será que é assim na vida cristã? Temos um grupo, eu colocaria aqui à minha esquerda um grupo daqueles que vivem em chamas para Deus. E talvez aqui à minha direita um outro grupo que não vive em chamas para Deus. Será que isto é a composição da igreja, do que chamamos igreja, dos filhos de Deus, dos cristãos, dos convertidos? Será que nós nos organizamos como cristãos nessa terra em dois grupos? Os que vivem em chamas para Deus e aqueles que não vivem em chamas para Deus? E eu posso dizer a vocês nessa noite que não, isto não é possível, não há esta divisão. Não há dois grupos dentro da igreja de Cristo. A igreja de Cristo é composta por pessoas alcançadas pela graça de Deus, transformadas pelo poder do Evangelho, pelo poder da cruz de Cristo e que vivem em chamas para Deus. E é a partir daí que nós vamos refletir essa noite. Uma vela, olha só, lembra de uma vela, né? Hoje a gente só lembra de vela quando às vezes acaba a energia em casa e a gente ainda tem hoje... Todo mundo tem um celular nas mãos e usa, às vezes, a lanterna do celular. Mas uma vela, ela só tem utilidade quando ela está acesa. Apagada dentro da gaveta, não nos serve de nada. Portanto, só existe cristão em chamas para Deus. É assim, viver em chamas para Deus, então, não é realizar grandes coisas para Deus. Viver em chamas para Deus não é aquele irmão que ora em línguas, que ora com expressividade, com vivacidade, ou aquela pessoa que tem um dom que chama atenção, um dom de abençoar o outro, e às vezes a gente olha e fala, este vive em chamas para Deus, um grande pregador, um grande evangelista. Não, viver em chamas para Deus não fala daquilo que nós fazemos, não fala daquilo que podemos apresentar a Deus, isso tudo faz parte, mas isso é a consequência de viver em chamas para Deus. Viver em chamas para Deus fala, e aqui é o primeiro segredo para nós nessa noite, fala de relacionamento. Quem tem um relacionamento verdadeiro, íntimo com Deus, este vive em chamas para Deus. Porque é impossível você se aproximar de Deus e não ser contagiado pela vida de Deus.
Deus é o Todo-Poderoso. Deus é o Todo Justo, é o Todo Santo. E se nos aproximamos desse Deus em fé, é impossível não sermos envolvidos nessa vida de Deus. É como, pensando de novo na chama de uma vela, por exemplo. É impossível você aproximar um pedaço de papel, por exemplo, até essa chama, e esse papel não se incendiar também, não pegar fogo também. Por que o papel pega fogo quando eu aproximo ele de uma chama? Porque a chama faz isso, ela passa. Porque houve aproximação, porque eu encostei o papel naquela chama. Portanto, viver em chamas para Deus é me relacionar com Deus, é estar perto de Deus. As consequências disso virão e se tornarão visíveis, mas o mais importante é isso. E a gente precisa pensar nessa noite, então, que tipo de relacionamento nós devemos cultivar para que a gente viva em chamas para Deus. E a resposta, uma das respostas está no texto que a gente leu. O foco principal ali, o foco principal de Jesus foi o amor. Mas ele não falou apenas de amor de uma forma genérica. Jesus, na verdade, foi a resposta do perito da lei, mas essa é a palavra de Deus, porque isso já estava registrado lá em Deuteronômio. Ela fala de uma qualidade de amor que nós devemos ter nesta nossa relação com Deus. Ao nos relacionarmos com Deus, precisaremos expressar esta qualidade de amor. Isto sim vai nos tornar pessoas em chamas para Deus. A Bíblia diz que Deus é amor. E a única maneira de nos relacionarmos com este Deus é nos relacionarmos em amor. Portanto, viver em chamas para Deus é se entregar por inteiro a esse Deus. É se comprometer com toda a sua vida a esse Deus. É amá-lo, portanto, de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E amar aquilo que Deus mais ama, que são pessoas. Isto é, viver em chamas para Deus. Nós sabemos pela física que um fogo, para se manter, e eu tenho certeza que todos nós queremos esta experiência de viver em chamas para Deus e de vivermos assim para sempre, não ficarmos oscilando na nossa relação com Deus. Pela física, um fogo, uma chama, para se manter, ela precisa de oxigênio. Se o oxigênio acaba, o fogo se apaga. Qual é o oxigênio, então, para que nós permaneçamos vivendo em chamas para Deus? Este oxigênio é o amor. É o amor. Pelo amor, nós vamos manter esta chama acesa. E assim nós poderemos cumprir tudo aquilo que Deus tem para fazer em nós e através de nós. Portanto, até aqui nós vimos que viver em chamas para Deus é a vida normal de todo cristão. O tema para a nossa mensagem nessa noite é a vida cristã normal. Essa é a vida cristã normal. Vivermos em chamas para Deus. Não é para alguns, então, não é para um grupo seleto, não é para quem tem dons especiais, não é para quem manifesta o poder do Espírito Santo. Viver em chamas para Deus é a vida normal do cristão. É o padrão de vida que nós precisamos buscar e viver todos os dias para Deus. E o oxigênio, aquilo que manterá os nossos corações ardendo por Deus, em chamas para Deus, com fome de Deus. Aquilo que vai manter a nossa alma com essa expectativa é o amor. É o amor. Esse é o grande oxigênio para que vivamos assim em chamas para Deus. E aí então, como eu falei para vocês, o texto nos mostra, o texto que lemos, a resposta daquele perito da lei, mostra para nós a qualidade do amor que nós precisamos viver e expressar a Deus. E é aqui que eu quero
me deter com vocês e pensar um pouquinho sobre cada característica deste amor que precisamos expressar. E nós vamos nos avaliar nessa noite, se estamos correspondendo à expectativa de Deus para isso. Então a resposta daquele perito, que é a palavra de Deus, como eu disse a vocês, está registrado no livro de Deuteronômio, diz que a vida eterna é para quem ama a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e quem ama o próximo como a si mesmo. Então, primeiro ponto para nós: amar a Deus de todo o coração. Coração. Do que fala o coração? Coração aqui para nós, ele fala das nossas emoções. Daquela área da nossa vida que envolve nossas emoções, nossos sentimentos, nossos desejos, nossas afeições. E quantas coisas na vida, ao longo da nossa vida, na nossa vida, quantas coisas existem que tocam o nosso coração, que despertam as nossas emoções, as nossas afeições, os nossos desejos. O ser humano é assim. Temos o desejo de nos casarmos, temos o desejo de constituir uma família, temos o desejo de ter filhos, temos o desejo de ter uma boa casa, temos o desejo de ter uma boa carreira, uma profissão, temos o desejo de fazer uma viagem, temos tantos desejos. Aliás, o que nos diferencia dos animais é que nós temos desejos, o ser humano é assim. E nós nos ligamos a esses desejos, a essas afeições. Nós depositamos nestas emoções, nestas afeições, nestes desejos, nós depositamos a nossa expectativa de alegria e realização na vida. Quando essas coisas acontecerem, eu vou experimentar profunda alegria e realização na minha vida. Não há problema com as nossas afeições. Deus nos fez assim. Pessoas que sentem, pessoas que têm desejos e emoções. A questão é que as afeições humanas, elas nunca poderão nos suprir de forma total as nossas carências. Não. Porque as afeições humanas, muitas vezes, elas falham. Elas não acontecem, elas se desfazem, elas acabam. Relacionamentos às vezes acabam, nós não desejamos isso, mas isso é possível. E aí, como ficamos? Sem falar que muitas vezes nós desejamos tanto algo, e aquilo acontece, e aí a gente se comporta como criança, quando quer tanto um brinquedo, e ganha o brinquedo, e uma semana depois já não olha mais para o brinquedo. Nós desejamos tanto alguma coisa, e aquilo acontece na nossa vida, e nós experimentamos uma satisfação tão grande, mas com o tempo, aquilo já não supre mais a nossa necessidade. Então passamos a desejar outras coisas. Portanto, nenhuma dessas coisas, nenhuma das afeições humanas, podem completar o nosso coração. Agostinho, eu citei, foi um dos pais da igreja, um dos bispos da igreja nascente ali dos primeiros séculos. Ele disse que o nosso coração, o coração humano, anda tão inquieto, anda tão desejoso de tantas coisas, mas ele disse: só o amor de Deus pode fazer o coração humano descansar seguro, só o amor de Deus. E aí você pode me perguntar: quer dizer que eu não devo ter nenhum desejo, nenhuma satisfação, buscar nenhuma afeição? Não, não é isto, mas precisamos colocar isso diante de Deus. E precisamos entender que a nossa afeição maior, o nosso desejo maior deve ser por Deus. E tudo mais deve se submeter a este desejo primeiro. O nosso maior desejo, o anseio maior do nosso coração, os desejos maiores devem ser voltados para Deus e tudo mais se submeter a isso. Eu citei Ana também, como uma mulher assim,
Nós lemos a respeito dela no Antigo Testamento, no livro de Samuel. Ela é a mãe de Samuel. Talvez alguns de vocês já leram essa história. Ana, uma mulher que era infértil, não podia ter filhos, e ela desejava profundamente ter filhos. Mas o desejo dela por ter um filho, ela submetia esse desejo a Deus, a ponto de dizer: Deus, se tu me deres o privilégio de ser mãe, eu entregarei este filho a ti para que ele sirva ao Senhor. É assim que nós podemos viver, submetendo os nossos desejos à vontade de Deus, ao desejo maior de Deus. Podemos ter todos os desejos justos, aquilo que nos cabe como filhos de Deus, nossas afeições, mas precisamos submeter tudo isto a Deus, porque precisamos amar a Deus de todo o coração, todo o coração. Quando alguma coisa, ou quando alguém toma este lugar, que pertence a Deus, como objeto maior da nossa afeição, do nosso desejo, quando nós substituímos, quando nós deixamos nos prender aos desejos terrenos, aos sentimentos desta vida, quando nós colocamos a nossa expectativa nas nossas emoções, nossa chama por Deus começa a apagar. Vai faltando oxigênio. E aquela chama que ardia por Deus, ela começa a se apagar. Precisamos verificar o nosso coração nessa noite. Seu coração arde pelo quê? Por quem? Os seus desejos estão direcionados para quem? Ou para o quê? Para a sua própria satisfação? Ou você submete suas emoções, seus desejos, seus anseios, suas afeições a Deus? Nós falamos que a vida cristã começa com a nossa conversão a Cristo. Mas nós pensamos que basta que o nosso espírito se converta a Cristo, ou, uma questão mais espiritual. Todo o nosso ser precisa se converter a Deus. As nossas emoções também precisam de conversão. Para que a gente ame o Senhor de todo o coração, o nosso coração, sede das nossas emoções, ela também precisa se converter a Deus. Segundo ponto, nosso amor a Deus precisa ser com toda a alma. E alma aqui, para nós, fala daquilo que é eterno. Deus nos deu uma alma quando nos criou, e a nossa alma é eterna. A alma fala disso. Aliás, a Bíblia também diz, lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, que Deus nos criou com um desejo pela eternidade. Esse desejo está dentro do ser humano, seja cristão, não seja cristão. Todos nós ansiamos pela eternidade. É por isso que o ser humano não lida bem com a questão da morte. É por isso que a ideia da morte nos assusta, nos entristece. A separação causa tantos danos ao ser humano, porque não fomos criados para a morte. Fomos criados para a vida e para a vida eterna. Era isso que o perito da lei queria saber quando ele procurou a Jesus. A pergunta dele não foi essa? O que eu faço para herdar a vida eterna? Este é um desejo do coração humano, que precisa ser submetido a Deus. Porém, nós muitas vezes negociamos na vida da gente aquilo que é eterno. E nós trocamos por coisas que são finitas. O que é eterno? Eterno é a nossa comunhão com Deus. Eterno é a nossa comunhão com a palavra, que é a personificação de Jesus Cristo. Eterno é a habitação do Espírito Santo na nossa vida, nossa santidade. Isso fala daquilo que é eterno. E quantas vezes nós vamos negociando essas coisas? Por aquilo que é finito, por aquilo que é desta terra. E vamos valorizando mais as coisas temporais do que as coisas eternas. Lembram-se de Esaú, também uma história lá do Antigo Testamento?
tão desejoso que estava por um prato de comida. Ele desprezou a sua primogenitura, e isto envolvia uma bênção que ele receberia do seu pai, que ficaria perpetuamente sobre a vida dele. Ele negociou aquilo que era eterno por um prato de comida que você come. E depois de algumas horas você está com fome de novo, porque é finito, porque não supre para sempre as necessidades. Quando nós, ao longo da nossa vida cristã, vamos negociando aquilo que é eterno, nosso tempo com Deus, nossa comunhão com Deus, nossa santidade, vamos relativizando as coisas, dizendo, não precisa ser assim, tão radical, não precisa levar a vida assim, a vida cristã, a ferro e fogo. Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus perdoa, é verdade. Mas a Bíblia diz também que Deus, o nosso Deus, é um fogo consumidor. Isso significa que Deus leva a sério o pecado. E onde Ele está presente, se manifesta santidade, pureza, poder. Mas às vezes, ao longo da vida, a gente começa a negociar esses valores e colocar o nosso coração e ligar a nossa vida a coisas que são finitas desta vida. E quando isso acontece, a chama começa a se apagar. Começa a faltar oxigênio na nossa vida espiritual. E a chama vai minguando, vai minguando. O escritor C.S. Lewis, ele disse o seguinte, olha essa frase dele, é radical como a nossa vida precisa ser. Ele disse uma vez o seguinte, ele disse que tudo o que não é eterno é eternamente inútil. Eu vou repetir. Tudo o que não é eterno é eternamente inútil. Será que a gente tem gasto a nossa vida, aplicado a nossa atenção em coisas inúteis, que não são eternas? Precisamos analisar, olhar o nosso coração. Nosso amor precisa ser, então, com todo o nosso coração, todas as nossas afeições, todo o nosso sentimento, todos os nossos desejos, voltados para Deus. Nosso amor precisa ser com toda a nossa alma. Aquilo que é eterno, nós precisamos aplicar o nosso coração nessa direção. Terceiro, nosso amor precisa ser com todas as nossas forças. Forças fala de vontade, fala de onde a gente aplica a nossa vontade, são as nossas decisões, as nossas ações. Deus nos fez assim, Deus nos fez pessoas com criatividade. Criatividade é a capacidade de criar coisas. Nós temos o poder de decisão, nós decidimos o que fazemos no nosso dia a dia, como conduzimos a nossa vida, é assim. O ser humano recebeu de Deus, da parte de Deus, talento e disposição para realizar muita coisa. Quantas coisas os homens e as mulheres têm realizado ao longo da história da humanidade. Porém, nós temos nos tornado escravos da nossa vontade para a autossatisfação. Quando a gente fala então da nossa vontade, nós muitas vezes nos submetemos às vontades do nosso coração, sem oferecê-las a Deus, sem refletir se aquela vontade está de acordo com a vontade de Deus. E às vezes a gente faz só aquilo que nos interessa. Só a nossa vontade. Eu vou usar de novo o exemplo da criança. E os pais aqui acho que vão concordar comigo. Quando é a hora de fazer a lição de casa, estou com sono, o braço está doendo.
Não estou entendendo. Mas na hora de brincar, o braço para de doer na hora. O sono vai embora. Por quê? A criança é assim porque ela faz aquilo que ela gosta. Ela quer fazer só o que ela gosta. E a gente pensa, nós já somos adultos. Mas às vezes nós estamos vivendo do mesmo jeito ainda hoje. Fazendo só aquilo que a gente gosta, só aquilo que a gente quer. A nossa vontade é para nós, para a nossa satisfação. Aquilo que eu gosto, eu faço. O que eu não gosto, eu não faço. E a sociedade tem nos influenciado muito nesse quesito, né? Faça aquilo que você tem vontade. Muitas vezes, por causa disso, nós não temos forças para acordar mais cedo, para ter um tempo de oração, um tempo com a palavra, um tempo devocional. Aí a gente não tem força. Aí a gente não tem força para participar dos cultos semanais, ser frequente nos encontros semanais. Quando a igreja se reúne, não temos força para servir num grupo pequeno ou num ministério, enfim, para servir a igreja. Não tenho força, não tenho tempo. Mas temos forças e tempo para tantas outras coisas. Eu não preciso nem me aprofundar na ideia de, se nós, muitos de nós aqui, pudesse calcular o tempo que passa durante a semana em redes sociais, em televisão, no celular, e fizéssemos uma comparação com o tempo que a gente passa com a palavra e com a oração. Eu acho que se nós fizéssemos esse exercício, nós ficaríamos envergonhados. Porque temos força e disposição para tanta coisa, mas não para as coisas de Deus. Quando nós vamos perdendo essa força para aquilo que é espiritual, para aquilo que é da parte de Deus, quando nós vamos permitindo que a nossa vontade, ela realize só aquilo que é desejo do nosso coração e não aquilo que é a vontade de Deus, da mesma forma, aquela chama que ardia para Deus começa a apagar. Vai faltar oxigênio na sua vida espiritual. Se a sua vontade não estiver em concordância com a vontade de Deus, se as suas forças não forem aplicadas naquilo que Deus espera de você, naquilo que a palavra de Deus diz que nós devemos fazer, você e eu, porque eu estou junto com vocês nessa. Se perdemos isso de vista, falta oxigênio, nossa vida espiritual começa a se esfriar. Segundo Crônicas 15:7, Deus já nos dá um alerta quando Ele diz: esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos. Se esforcem, meus irmãos, se esforcem. Apliquem toda a sua força em buscar a Deus. Aplique toda a sua força nos exercícios espirituais, na oração, no jejum, na vida devocional. Aplique a sua força para estar junto com os irmãos, congregando, para participar de um grupo pequeno, para servir, para amar. Nós precisamos viver assim, porque é este o tipo de amor que a palavra de Deus nos pede. Toda a nossa força para o Senhor. Quarta característica deste amor, diz que este amor precisa ser com todo o nosso entendimento. E entendimento, é muito claro para nós, fala da nossa mente. Nós somos seres racionais, Deus nos criou assim. Outra característica que nos diferencia dos animais. Nós pensamos, somos inteligentes. Nós somos capazes de aprender tantas coisas. Nós somos capazes de compreender muita coisa ao nosso redor. É a capacidade da nossa mente que Deus nos deu. Porém, quão pouco nós aplicamos a nossa mente em conhecer, em se aprofundar na palavra de Deus, em conhecer a Deus. Sabe, meus irmãos, eu temo que, por vezes, a gente, depois de uma experiência de conversão, quando tudo é novo,
E a gente entra num processo de discipulado e começamos a aprender as coisas a respeito de Deus, e aprendemos a noção sobre oração, sobre vida devocional, aprendemos alguns textos da palavra, aprendemos o Salmo 23, o Pai Nosso, lemos um evangelho, conhecemos alguns versículos chaves da Bíblia, e esta vida que começa assim, a vida cristã, daqui a pouco ela vai entrando numa normalidade. Sabe aquela história do avião, quando liga o piloto automático? Agora é só ir reto. E eu temo que por vezes nós, depois de 3, 5 anos, não sei, depois de um tempo de conversão, a gente deixa o nosso avião estável, liga o piloto automático e vamos. Eu acho que o que eu tinha que aprender, eu já aprendi. E nós não desenvolvemos a nossa mente em se aprofundar, em saber o que Deus pensa sobre tudo. Você sabia que Deus tem algo a dizer sobre todas as coisas? Como é que nós lidamos com o nosso dinheiro? Deus tem coisas na sua palavra para nos ensinar sobre isso. Como é que nós lidamos com os nossos relacionamentos? A Bíblia nos ensina. Como nós lidamos quando o irmão erra com a gente? A Bíblia nos ensina. Como é que eu lido com o meu corpo? A Bíblia nos ensina. Como é que é a prática sexual do cristão? A Bíblia nos ensina. Como é que eu lido com as minhas contas, com as minhas relações sociais? A Bíblia nos ensina. Como é que eu devo ser um cidadão? A Bíblia nos ensina. Como eu posso ser um cristão melhor? A Bíblia nos ensina. A Bíblia é uma fonte inesgotável. Deus é uma fonte inesgotável de conhecimento. E nós, às vezes, nos contentamos com o básico. Fazemos o ensino fundamental da fé e por aí paramos. Quando nós temos tanto mais a conhecer, a aplicar a nossa mente para compreender a nossa fé. Lembrando do grande alerta de Jesus, de que só o conhecimento realmente não supre todas as nossas necessidades. Mas precisamos conhecer para depois aplicar. Precisamos saber. Precisamos nós nos tornarmos peritos na lei de Deus. Conhecermos a Bíblia em profundidade. E temos tanto recurso para isso. Esta é uma igreja que tem compromisso com o ensino e nos serve de tantas formas. A Comunidade da Graça oferece a nós cursos para que a gente possa ir aprofundando a nossa fé, desenvolvendo a nossa mente, compreendendo melhor como Deus pensa a respeito de tantos assuntos. A nossa igreja, poucas igrejas no mundo, em São Paulo, tem uma livraria do tamanho que nós temos aqui. Você sabia que a Comunidade da Graça tem uma livraria? Fica aqui no nosso pátio. E nós nem ligamos para isso. Nós podíamos chegar alguns minutos mais cedo, antes da reunião, ir lá, escolher um livro. Algo que possa nos ajudar na vida devocional, um assunto que precisamos aprender melhor e unir a leitura da Bíblia com outros instrumentos que podem nos ajudar. A Bíblia é fundamental, mas podemos ter outros recursos a fim de desenvolver a nossa mente, porque se não fizermos isso, e aí é o perigo, pensamentos do mundo, ideias do mundo, conceitos do mundo, que são contrários à vontade de Deus, eles entram na nossa casa, eles entram na nossa mente, sem que a gente perceba, e eles começam a moldar a nossa forma de pensar, porque o mundo está gritando um monte de coisa. E se nós não sabemos o que Deus pensa sobre isso, essas coisas entram em nós e nos corrompem. E vamos permitindo que isso domine a nossa mente. Paulo já nos alertava aqueles que são levados por todo o vento de doutrina. Pensando de novo na figura da vela, você consegue manter uma vela acesa num vendaval, onde tem vento? Risca um fósforo onde tem vento, ele se apaga imediatamente.
Portanto, quando nós não investimos numa fé inteligente, numa fé que vai conhecendo cada vez mais o Deus a quem nós servimos, uma fé que se aprofunda nas Escrituras, porque Deus escolheu se revelar através das Escrituras. Olha só, Deus escolheu se revelar através de um livro. Precisamos lê-lo e apreender as verdades daquele livro com a nossa mente. E se nós não fazemos isso, nossa chama começa a apagar, falta oxigênio e o fogo vai se apagando. E por último, ele fala de 4 qualidades de amor, do nosso amor para Deus, na vertical. Amor de todo o coração, amor de toda a alma, amor de todas as forças e amor de todo o nosso entendimento. Mas ele completa dizendo, e amar o próximo como a si mesmo. Porque este amor de Deus em nós, ele vai se refletir nos nossos relacionamentos. O próximo fala, como eu disse, fala daquilo que Deus mais ama, que são pessoas. Nós fomos criados para nos relacionarmos com as pessoas e servi-las. Foi para isso que Deus nos chamou e tem nos abençoado e tem nos abastecido com o seu Espírito Santo. Sejam essas pessoas quem forem. Lembram-se da parábola do bom samaritano? É quem estiver no seu caminho, é o seu próximo. E precisamos ter um movimento na direção das pessoas, de amor e de serviço. Mas nós temos sido invadidos por um individualismo, uma mentalidade, olha aí o pensamento, muitas vezes moldando a nossa vida. Um individualismo tão egoísta, que faz com que a gente se volte só para nós mesmos. Pensamos tão pouco no próximo. Abrimos pouco espaço na nossa agenda para os nossos irmãos. Você consegue abrir um espaço na sua semana, a sua casa, para receber um irmão, para ouvi-lo, para orar com ele, para estreitar relacionamentos? Você consegue ir até o seu irmão, enviar uma mensagem, fazer uma ligação, enfim. Esta é a qualidade do amor, que é o oxigênio da nossa paixão por Jesus. Quando nós vamos nos distanciando dos nossos irmãos e vivendo só para nós mesmos, pensando só em nós, afinal de contas, a vida é tão corrida, nós temos tanta coisa para fazer, eu tenho tanto a conquistar, eu tenho tanto a fazer. Quando nós nos distanciamos do nosso irmão, quando nós não enxergamos mais o nosso próximo, a chama começa a apagar, vai faltando oxigênio. Quem não está em chamas para Deus, olha o perigo. Se você, eu disse que viver em chamas para Deus deve ser a nossa normalidade, é a vida cristã normal, é o nosso padrão de vida. Porque se não está em chamas, é porque está morno. É porque a chama está tão fraquinha que ela está morna. E aí Deus nos dá um alerta tão grande lá em Apocalipse 3,16, quando ele diz, assim porque você é morno, você não é frio nem quente, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nessa noite a gente possa refletir sobre a nossa vida. Porque nós precisamos viver diariamente, todos os dias da nossa vida, em chamas para Deus, com a qualidade desse amor que nós ouvimos nessa noite. Para que não sejamos achados mornos naquele dia. E aí estejamos separados eternamente de Deus. Quem ama a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo entendimento, e ama o seu próximo como a si mesmo, essa é a pessoa que vive em chamas para Deus. E é assim que nós devemos viver. É sobre estas pessoas que virá o avivamento. Nós temos orado, não é? Por um avivamento. Temos ouvido isso dos nossos pastores. O avivamento virá para quem ama a Deus na qualidade deste amor. Na qualidade deste amor. Jeremias 29:13 diz assim para nós: vocês me procurarão e me acharão quando vocês me procurarem de todo o coração. Ou vivemos essa qualidade de amor, e aí viveremos em chamas para Deus, e viveremos na intimidade do nosso Deus, avivados por esse Deus.
ou estaremos correndo o risco de nos tornarmos mornos e de sermos separados de Deus. Mas a boa notícia para nós nessa noite é que para amar a Deus nessa qualidade de amor, isso não vai acontecer só no nosso esforço, no nosso empenho, na nossa capacidade humana. Não, nós não conseguiríamos amar a Deus desse jeito. Aquele perito da lei não conseguia amar a Deus naquela qualidade. Por isso que Jesus disse, você vai precisar cumprir para que você viva. Nós, que já nascemos de novo, que tivemos uma experiência com Deus, temos o Espírito Santo dentro de nós. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele tem derramado o amor de Deus nos nossos corações. E é com este amor de Deus que nós podemos devolver a Deus todo o nosso coração, toda a nossa força, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento e amar o próximo. É o Espírito Santo que nos capacita a viver essa vida cristã normal em chamas para Deus. Busque o Espírito Santo. Nós vamos fazer isso essa noite. Buscarmos o Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo esta qualidade de amor. Peça a Ele este avivamento pessoal. Peça a Ele para você viver em chamas para Deus.